Olá, bem-vindo ao canal. Eu quero compartilhar com você hoje um pouco da experiência da minha vida e dizer para você que eu estou no caminho de um milagre. Se você conhecer alguém que esteja passando desses dias por uma grande tribulação, por uma terrível tempestade, se uma pessoa tem sofrido em qualquer área da sua vida e esteja buscando em Deus um milagre, eu gostaria que você enviasse esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que aquilo que nós vamos compartilhar aqui poderá ser usado pelo próprio Deus para fortalecer, encorajar e abençoar estas pessoas que estão passando por esses desafios na vida. Há exatamente um ano, a minha esposa foi diagnosticada com mieloma múltiplo, que é um câncer de medula óssea raro, que tem tratamento para a medicina, mas não tem cura. Mas o fato de a medicina não ter uma cura para este câncer não significa que Deus não possa curá-lo. E quando eu digo que eu estou trilhando o caminho de um milagre, é porque eu me lembro daquele episódio em que um cego de nascença chegou até Jesus e as pessoas questionaram o mestre se o fato dele ter nascido cego era por conta de um pecado que ele houvera cometido ou quem sabe os seus pais. E a resposta de Jesus àquela pergunta dos seus discípulos foi que não havia pecado ali naquele contexto, mas tudo aquilo estava servindo e tinha sido programado por Deus para que a glória do Senhor pudesse ser manifestada na vida daquele homem. Tudo isso que a minha esposa tem enfrentado, eu tenho certeza que não é fruto de um pecado, não é castigo por um erro que ela, eu ou outro familiar nosso, próximo, tenha cometido, mas eu tenho certeza que é algo do propósito de Deus. E quando Jesus curou aquele homem, primeiro Jesus fez um lodo na terra com a sua saliva, passou então aquela saliva nos olhos daquele cego, e mandou que ele fosse lavar-se lá no tanque de Siloé. E então, enquanto ele caminhava, a gente imagina o que se passou na mente daquele cego, até que finalmente chegasse ao tanque de Siloé, lavasse os seus olhos e tivesse a sua visão, então, pela primeira vez na sua vida. O que nós temos experimentado, e eu tenho entendido na vida da minha esposa, é que o nosso Deus já tocou na vida dela. Já existe uma operação da parte do Senhor no corpo da minha esposa. E nós, como se estivéssemos então nesse caminho, no caminho para o tanque de Siloé. Nós estamos dando mais alguns passos na expectativa de que a cura completa vai chegar, de que Deus vai completar aquela boa obra que Ele já começou. Nós, que temos os nossos desafios, precisamos crer que tantas vezes Deus não trará a resposta, o alívio de modo instantâneo e imediato, como Ele faz sim em alguns casos e tem poder para fazê-lo, mas em muitas outras oportunidades Deus trará a sua resposta através de um processo. O milagre ele pode não chegar de modo instantâneo, mas ele chegará num caminhar que exigirá de nós o exercício da paciência, o exercício da fé, a caminhada de cada dia até que aquele objetivo em que nós desejamos alcançar e o alvo da nossa fé possa ser finalmente concedido. E durante todos esses dias que a gente vai vivendo até que o milagre chegue, até que a resposta, até que o alívio, até que a bênção seja finalmente completada em nossa vida, nós experimentamos da presença de Deus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, e todos os dias inclui os dias de luta, inclui os dias de luto, inclui os dias de aperto financeiro, de enfermidade, de tristeza e de sofrimento. Sim, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão e têm nos seguido por todos os dias da nossa vida. A misericórdia do Senhor tem se renovado sobre nós a cada manhã e é por isso que nós ainda não fomos consumidos. E a graça de Deus, que nos é suficiente, que nos basta, que é maior do que todos nós, ela tem sido suficiente para nós a cada dia. Eu tenho certeza que esta realidade também pode ser e tem sido experimentada na sua vida. Quando nós descobrimos essa doença em Carla, ela e eu tínhamos 36 anos de idade e temos um casal de filhos. Naquela altura eles tinham Caleb, o menino, 5 anos, e Susana, a menina, tinha acabado de completar o seu primeiro aniversário. E aí, como consequência então da localização do tumor grande ali na base da coluna, na bacia da minha esposa, ela ficou nada menos do que 230 dias sem andar e sem sentar. E como consequência também disso, nós não pudemos continuar morando em nossa casa, tive que mudar e morar na casa dos meus pais por algumas razões, e assim foi por 310 dias. Você deve ter notado que quando eu me referi ao tempo em que Carla ficou sem sentar e andar,
E ao tempo em que ficamos sem morar em nossa casa, eu fiz referência não em termos de meses, mas de dias. Porque eu aprendo na palavra do Senhor que a gente precisa aprender a contar os nossos dias. Porque desta forma nós poderemos alcançar corações que sejam sábios. Sim, na hora da luta, na hora do sofrimento, vamos aprender a contar e a valorizar dia após dia. Sim, porque na valorização do dia existe uma valorização consequente da vida. Uma coisa simples do dia a dia, como tomar um banho, tomar um café à mesa ou olhar para o sol, a gente foi privado disso. A minha esposa foi impedida de participar de tudo isso. E aí a gente passa então a notar que a riqueza, a beleza da vida está nas pequenas coisas. O nosso Jesus, aliás, já tinha nos ensinado isso, nos orientando a não ficarmos tão preocupados, tão ansiosos, tão tensos com aquilo que haveremos de comer, beber, vestir, mas que a gente parasse um pouquinho para contemplar os passarinhos, as aves do céu, que parássemos um pouco para completar os lírios do campo, as flores de um jardim. E aí a gente, ao notar estas pequenas, simples e corriqueiras coisas do dia a dia, nós passaríamos a enxergar a vida de uma outra forma, sob uma outra ótica e de um jeito muito melhor, eu garanto que sim. E eu aprendi muito com a minha esposa nesse tempo, muitas coisas. E uma delas foi que, mesmo diante de tanta dor, ela nunca reclamou. Ela hora nenhuma reclamou de Deus, ela hora nenhuma blasfemou, ela hora nenhuma xingou. Muito pelo contrário, o que ela vive fazendo é cantando hinos que louvam e que exaltam a bondade, a fidelidade, a soberania de Deus. Porque às vezes por coisas mínimas nós reclamamos e já estragamos o nosso dia, mas com coisas extremas, como as quais a minha esposa tem passado, ela não reclama, mas ela clama, ela glorifica, ela busca, ela confia, ela espera no Senhor. Ah, que lição, que inspiração para nós. Às vezes há muitas coisas que nós perdemos por conta de alguma dificuldade. Às vezes nós perdemos o emprego, nós perdemos amigos, nós perdemos às vezes entes queridos, perdemos oportunidades de festas, de encontros, perdemos passeios, perdemos viagens, perdemos momentos de confraternização, perdemos às vezes uma porção de coisas. Só que de dentre todas as coisas que nós poderíamos perder na hora de uma crise, de uma dificuldade, a fé em Deus é o único elemento que nós não podemos perder. Porque a fé é que nos mantém de pé, porque a fé é que nos faz ir além, porque a fé é que nos faz caminhar o milagre, porque é a fé em Deus que pode abrir portas e fazer maravilhas para nós. Eu me lembro que um pouco antes de irmos para o Rio de Janeiro, quando ali a minha esposa fez um transplante de medula óssea, foi mais uma etapa do tratamento, pois já havíamos feito algumas sessões, 20, de radioterapia. Estamos atualmente, a propósito, terminando o 6º ciclo da quimioterapia. Mas quando íamos ali para o Rio, a nossa igreja fez uma vigília de oração, em especial, em específico, pela cura da Carla. E eu me lembro de ter dito naquela vigília, poucos dias antes da nossa viagem para o Rio de Janeiro, que nós iríamos de ambulância. Sim, porque ela não podia nem sentar para fazer uma viagem no carro. Mas eu disse naquela vigília, com toda a convicção do meu coração e com a minha mente cheia de fé em Deus, que iríamos sim de ambulância, mas que voltaríamos de carro. Sim, e aí nós voltamos de carro, 49 dias depois. Sim, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Sim, a fé é a prova daquilo que nós não vemos. Sim, a fé é primeiro a gente colocar o pé, na certeza de que depois Deus vai colocar o chão. Ah, é preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E porque sem fé não dá para viver os milagres que Deus tem para nos conceder. Nesse período em que passamos ali no Rio de Janeiro, ocorreu aquilo que nós esperávamos já por meses e meses. Você se lembra? Eu tenho dito, a minha esposa ficou alguns meses sem andar. Mas, olha essa cena. Perceba. Imagina o que aconteceu em nosso coração, o que passou em nossa mente nesse momento. Quando deixando aquele hospital, ela saiu desta forma, caminhando, caminhando. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Ah, que maravilha, como Deus é bom, como Deus é fiel, como é precioso nós vivenciarmos os milagres de Deus. E aí quando a gente se aproxima de Deus, na hora da dificuldade, é necessário permanecer perto dele.
Por vezes é nossa tendência de que quando tudo está mal, a gente corre para perto de Deus e quando as coisas vão melhorando, a gente se afasta dele, esfria na fé, fraqueja na vida de oração, diminui a intensidade de leitura da Bíblia, para com os propósitos e jejuns, mas isso não pode acontecer. Sim, ao nos aproximarmos do nosso Deus na hora da luta, permaneçamos perto de Deus quando a luta acabar. Quando eu olho para trás e olho para o dia de hoje, e tento vislumbrar o futuro com os olhos da fé, eu só tenho que glorificar a Deus. Porque como estava a minha esposa há alguns meses atrás e como está hoje, não existem dúvidas de que a mão de Deus está agindo na vida dela, de que ela é um milagre. Mas eu sei que Deus não vai parar por aqui. Eu sei que aquele que começou a boa obra na vida dela é fiel para completá-la. Eu sei que Deus será não só o autor desse trabalho maravilhoso que está fazendo, mas será também o consumador de tudo isso. E aí quando eu olho para frente, eu percebo que a minha esposa ainda vai melhorar mais, porque existem ainda algumas pendências, existem ainda algumas limitações em seu corpo, em sua movimentação. Mas nós louvamos a Deus pelo que Ele já fez. Ver hoje a minha esposa fazendo ali um almoço para nós, ver ali a minha esposa ajeitando alguma coisa em casa, ver ali a minha esposa podendo subir e descer escada, mesmo que devagar e com um apoio, mas fazendo isso, é algo que me leva a glorificar a Deus, a exaltar o nome dEle. Sim, eu tenho provas mais do que suficientes para crer que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que faz milagres. Você também tem provas suficientes para crer que o Deus a quem você serve é um Deus de milagres. Sim, Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que aquilo que pedimos e do que pensamos. A minha expectativa, a minha oração é que as palavras que eu compartilhei aqui possam servir de alguma forma para você. Que você não desista no meio do caminho, que você não pare de lutar, que você não desista de Deus, que você não perca a sua fé, que você não deixe que a sua esperança seja enterrada pelas más notícias e pelos sofrimentos que se sobrepõem dia após dia, mas que você continue perseverando, lutando, vivendo e vencendo, um dia de cada vez. Creia que você já está trilhando o caminho do milagre. E aí, de repente, de modo maravilhoso, sobrenatural, Deus entrará mais uma vez em ação e trará a resposta daquilo que nós tanto esperamos, se for da sua vontade e certamente para a sua glória. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários do nosso vídeo algum pedido de oração. Existe alguém por quem você gostaria que nós orássemos? Deixe o nome, registre a situação aqui para que nós possamos juntos aumentar esta corrente de oração e colocar a vida destas pessoas diante de Deus. Eu queria que você desse um like também nesse vídeo, dê uma curtida. Isso pode ajudar também a que esse vídeo alcance mais pessoas. E eu vou esperar você nos nossos próximos vídeos para que a gente continue caminhando junto, uma caminhada de fé, uma caminhada de esperança, trilhando o caminho dos milagres. Que Deus te abençoe. Grande abraço.